Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. A nossa saudação de paz e boa vontade a você na audiência da comunicação 100% Jesus, agora em Conexão Nacional, pelas emissoras da Boa Vontade em todo o Brasil. Gente, hoje o nosso tema é relacionamentos amorosos saudáveis. Como construir um relacionamento amoroso saudável, benéfico, e com toda a proteção de Deus. É o que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo vai trazer para a gente. A gente recebe o irmão Emerson Damasio, o ministro pregador da religião divina. Deus está presente. Viva Jesus, nossos corações para sempre. Seja bem-vindo, irmão Damasio. A gente já começa trazendo aqui hoje sobre esse assunto, à luz da espiritualidade ecumênica, sempre em Jesus, a inspiração das nossas vidas. A gente já traz aqui a pergunta de um telespectador da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Muito obrigada, preferiu não se identificar. Ele diz o seguinte: eu sempre ajudei muito as pessoas da minha família, acolhi e fiz tudo para recomeçarem, mas eu percebi que isso está atrapalhando o meu casamento. Como não deixar as responsabilidades sociais, profissionais e familiares afetarem o meu relacionamento com o meu esposo? Bem, você, meu irmão, agindo com equilíbrio. Há um pensamento do Criador desta comunicação, que é 100% Jesus, que ele diz que é o equilíbrio como objetivo. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, lá no versículo 1, encontramos: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, quando diz que tudo tem um tempo determinado, a nossa vida é um conjunto de coisas. A gente tem compromissos com o trabalho, para quem trabalha, se não é no emprego formal, é em casa, com os filhos, se os tem, com os amigos, de ajudar as pessoas, tudo isso é muito importante. Mas quando assumimos um relacionamento, também temos o compromisso com esse ser amado. E equilibrar a balança não é nem sempre a quantidade do tempo, porque às vezes a gente não consegue ter grandes horas para tudo, mas fazer daquele momento o tempo necessário do diálogo, do ouvir. Casar ou estar num relacionamento é casamento de propósitos, de objetivos, a gente se importar com o outro e com base no maior dos sentimentos, que é o amor, que é sobre isso que nós vamos buscar no livro Tesouros da Alma, obra do escritor Paiva Neto. No prefácio do autor, na página 21, ele traz o título O Amor é o Elo Achado. E num dado momento ele diz assim, abrir aspas: o amor é o grande campeão das mais difíceis batalhas. Supera todos os sofrimentos. Então ele é campeão porque ele acha jeito de ganhar no tempo, na paciência, no diálogo, do respeito à pessoa amada, no cuidado da pessoa amada. E o autor continua: o amor é Deus. Logo, intensifica sua atitude confortadora quando o desassistido ou ser amado precisa de socorro. E aqui eu abro um outro parêntese. Muitas vezes o ser amado não verbaliza que está precisando de um socorro. E o socorro às vezes é um pouco de atenção, é um momento de diálogo, para se abrir, para conversar. A religião divina nos ensina, por seu presidente pregador, que a guerra se ganha primeiro dentro de casa. Ajudamos às vezes tanta gente, damos atenção a tantas pessoas, e a pessoa amada? O tempo de qualidade naquele jantar em casa, na conversa como foi o seu dia, de perceber um olhar às vezes mais tenso ou mais triste, é a gente perceber os detalhes. Porque a gente convive tanto tempo e não pode virar no automático. É prestar atenção aos mínimos detalhes e se apresentar. Como foi seu dia? Pode me dizer como foi? O meu foi assim, assim, assado. Vamos conversar um pouco? É ter esse momento para auxiliar a pessoa amada. E o autor, para a gente encerrar neste ponto, diz assim: o amor não pede para si mesmo. O amor oferece auxílio para que o ser... O amor oferece o auxílio que o ser desamparado suplica. O amor, com discrição, atende até o apelo não abertamente expresso. Fechar aspas, ele prossegue, mas nós nos atemos a este ponto. Então, como não deixar que os compromissos sociais interfiram? Agindo com equilíbrio, prestando atenção se a gente às vezes planeja tempo para atender alguém, para uma viagem, para um compromisso. A gente está planejando esse tempo para cuidar da vida a dois, da vida do casal? É pensar nisto e agindo sempre com equilíbrio. Muito obrigado a você por sua pergunta, à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo.
E de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, nós vamos agora para Joinville, Santa Catarina. A Marineide Gonçalves, ela diz o seguinte: pensando que a agenda espiritual é individual e cada um responde por suas ações, ter um relacionamento não pode complicar o cumprimento da missão espiritual de cada um? Em absoluto, não, minha irmã Marineide. Não é o ter um relacionamento ou não ter que vai interferir na agenda espiritual, na nossa missão espiritual. O que é uma agenda espiritual? A religião divina explica. É um conjunto de compromissos e responsabilidades que assumimos no mundo espiritual antes de descer à Terra. Há pessoas, há espíritos quando reencarnam que não assumiram, sim, ter um relacionamento amoroso. O relacionamento nós sempre os teremos. A gente se relaciona com a gente mesmo, com a nossa intimidade, e é preciso a gente estar bem com a gente, senão a gente não vai estar bem com os outros. A gente se relaciona com o ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, no metrô, no trem. Relacionamento a gente sempre os terá. Relacionamentos. Agora, a agenda espiritual é esse conjunto de compromissos. Pode estar um relacionamento amoroso ou pode não estar. Estar nele ou não estar não quer dizer não cumprir essa agenda divina que nós assumimos antes de descer à Terra. Muito pelo contrário. O que vai interferir na nossa agenda espiritual é nos afastarmos dos ensinamentos de Jesus, crendo ou não crendo nele. Mas porque os ensinamentos dele transcendem a visão restritiva de religião. Ele nos ensina a sermos pessoas melhores e a não nos afastarmos daquilo que nós assumimos antes de descer à Terra. Por exemplo, no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: quem permanece em mim, aí em mim, quem está dizendo essas palavras é o Cristo. Em mim podemos entender na bondade, no amor, na verdade, na justiça, na solidariedade, no respeito, na tolerância. Ele prossegue. E eu nele, eu quem? A fé, a perseverança no bem. Esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, permanecer no Cristo, conforme diz o fundador do Templo da Boa Vontade, se nos esquecermos de Jesus, quer dizer, das lições que nos transformam e nos colocam na trilha certa, inclusive para a gente compreender se está na nossa missão um relacionamento amoroso ou não, e identificar se a pessoa com a qual estamos ou não nos relacionando, se ela faz parte da nossa missão. Para não seguirmos os modismos, todo mundo tem um relacionamento. Eu também quero ter. E aí hoje é a linha do vale tudo, muitos vão experimentando e nós vamos criando vínculos espirituais. A psicóloga ainda há pouco falava até dos relacionamentos sexuais. Criam-se vínculos espirituais que podem durar centenas ou milhares de anos para serem desfeitos se nós tivermos uma atitude irresponsável. Então o que nos tira da missão são essas atitudes irresponsáveis. E o que nos coloca na missão são as atitudes responsáveis, com compromisso de não ferirmos o coração de ninguém, de não magoarmos, de não sermos promíscuos, de não sermos indiferentes às pessoas, tratando-as como coisas. E dizem os amigos espirituais que até as coisas precisam ser tratadas com cuidado. E o irmão Paiva diz assim, no seu blog, paivaneto.com, se nos esquecermos de Jesus, todos os valores que o Cristo nos ensina, qualquer coisa que pensarmos, fizermos, dissermos ou fizermos, será perda de tempo. Então esse é o ponto que nós devemos estar atentos. Não nos esquecemos das lições do Cristo, para que o que nós pensarmos, falarmos ou fizermos não venham a ser perda de tempo para nós e para as outras pessoas. A agenda espiritual, como saber se estamos dentro dela? Orando a Jesus, buscando ouvir a voz dele no nosso coração. E ele dá sinais se a gente está no caminho certo ou não. Quem já não esteve num relacionamento e às vezes não quer sair, mas percebe, não é isso, mas teima. E depois alguns desistem, outros continuam e se dão mal. Há aqueles também que estão no relacionamento e têm dúvida, mas sentem na alma que há algo maior que os une, maior do que uma atração física. O que deve unir um casal é o amor. E o amor, ele transcende o tempo. A gente muda as feições, muda o jeito, mas o que nos uniu, ele aumenta. O sentimento faz com que a gente se torne mais forte nessa união a dois.
Muito obrigado a você, minha irmã Marineide, e a todos de Joinville, Santa Catarina. E agora a gente traz aqui a pergunta de uma pessoa na audiência que preferiu não se identificar. Diz o seguinte: a gente agradece, tá? A audiência também, a participação aqui. Hoje eu estou bem, mas por que sempre me aproximo de pessoas problemáticas em relacionamentos? Bem, minha irmã, ou você, meu irmão, você precisa primeiro se perguntar: o que eu estou buscando? Porque às vezes a gente nem sabe o que está buscando. E aí pode encontrar aquilo que não quer ou aquilo que não será bom. Ora, porque se a gente não sabe o que deseja para a sua própria vida, muita gente, infelizmente, procura no relacionamento sexo. E o sexo é uma obra divina, conforme diz o irmão Paiva. Mas ele não é a razão de uma união. O que une duas pessoas é o amor. E o amor é sinônimo de respeito, de solidariedade, de compreensão, da capacidade de ouvir. Quem ama jamais vai ferir a pessoa amada, jamais vai querer enganar, vai querer trair, magoar. Mas hoje, antes se privava tanto, nem se falava de sexo. Há uma página do irmão Paiva que ele até ri no final, que hoje a pessoa dá topada é sexo, chove é sexo, não sei o que, parece que tudo é sexo. Então se a pessoa procura sexo, ela vai encontrar pessoas que também só querem sexo, não querem compromisso. Não estou dizendo que seja o seu caso, não é nenhum julgamento. O que a gente deve buscar é cumprir a agenda espiritual na Terra, a missão. E aquela pessoa, se a gente deseja um relacionamento amoroso, que vá nos auxiliar no cumprimento dessa missão. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, observe, minha irmã, você, meu irmão, o que o Cristo, que é um educador celeste, nos ensina. Pedi e Deus vos dará. Buscai e achareis. Batei, a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Recebe de Deus. E o que busca, encontra o bem. E a quem bate, a porta lhe será aberta. Mas observe que o Cristo diz pedir. Mas eu tenho que saber o que é o que eu quero pedir. E ele coloca depois, buscai e achareis. O que você está buscando? Você está buscando respeito? Você está buscando cumplicidade? Você está buscando união? Você irá encontrar e vai perceber isto. Porque quando a gente busca esses valores, a gente pode e vai encontrá-los. No livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, na página 305, o irmão Paiva Neto, nessa obra, ele nos traz uma lição, porque você coloca assim, porque eu sempre encontro pessoas problemáticas. Não devemos rotular as pessoas. Aquela pessoa é problemática. Ela pode ter defeitos, como eu tenho. A nossa irmã Liliane tem, você na audiência tem. Todos nós temos. Mas nós não somos só os nossos defeitos ou só as nossas qualidades. Nós somos um pacote completo. É um combo com defeitos e qualidades. E ele vai nos trazer uma lição que faz com que a gente ressignifique o olhar para com as pessoas. Ele diz assim: não há neste orbe quem seja perfeitamente bom ou totalmente mal. Por causa disso, há sempre a possibilidade de corrigir-se. Por causa disso, há sempre a possibilidade de corrigir-se. E que aqueles considerados bons não se tornem arrogantes na sua bondade. Fechar aspas. Então, todos nós temos qualidades e defeitos. Agora, a gente precisa observar se as características da pessoa com a qual nos relacionamos batem com a nossa. E mais do que isto, onde começa o relacionamento? Não começa na terra, ele começa no céu. Nós já assumimos um compromisso antes de descer à terra, ou podemos não tê-lo assumido. Mas se assim o fizermos, quando a gente pede, como Jesus diz, Jesus, Senhor, se eu tenho alguém na minha vida, coloque no meu caminho e que eu perceba quem é essa pessoa. Uma pessoa digna, honesta, amorosa, não perfeita. Que eu tenha um olhar misericordioso para compreender os defeitos dela e também tenha um olhar para compreender os meus e a coragem de melhorar-me, tornar-me uma pessoa melhor. Porque do contrário também, a gente julga outra pessoa e se acha melhor, como diz em São Paulo, a última bolacha do pacote. E não podemos ser assim. Mas a prece, e se você sentir no coração que a pessoa com a qual se relaciona não é a pessoa que bateu lá no fundo da alma, depois de uma prece sentida, tenha coragem de
dizer, olha, eu acho que eu me enganei. Que tal sermos amigos? Não vá por conveniência, porque outros estão no relacionamento e você também queira, porque muitos querem mostrar o seu troféu, né? Olha aqui o meu outro troféu, é uma mina nova, como dizem nos dias de hoje, tô pegando alguém. Não, não vamos na onda, a onda passa, mas as dores de seguir ondas erradas que dão caixote, elas fazem mal a gente. Muito obrigado a você, a sua pergunta, a religião divina. Bom, Emerson Damasio, muito obrigada pela participação aqui hoje, respondendo as perguntas em nome da religião do terceiro milênio. E a gente agradece também a todos que mandaram as suas perguntas. A religião divina está aqui sempre à disposição para trazer o esclarecimento espiritual, a luz da espiritualidade ecumênica, buscando sempre em Jesus a inspiração, porque é nele que nós vamos seguir caminhos confiantes, inclusive nos nossos relacionamentos. Então a gente agradece mais uma vez, irmão Damasio, Deus está presente. Muito obrigado e viva Jesus em nossos corações para sempre. E a gente segue aqui com o Comando da Esperança, daqui a pouquinho a corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade. E você pode mandar as suas dúvidas sempre aqui no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde no 11 99 831 8195.